Ele quer a nossa vida sempre no altar. Porque a nossa vida sempre no altar, isso está ligado ao ministério da reconciliação. E eu quero dizer que antes de qualquer cristão ter um ministério, ele tem que ter esse ministério, ele tem que ter esta bênção da reconciliação. Porque ninguém fala em nome do Senhor, ninguém fala as coisas de Deus, ninguém vê o sobrenatural, ninguém pode desfrutar das maravilhas do Senhor se não crer nele, se não estiver reconciliado com ele, se não tiver comunhão com ele, se não assim obedecer a palavra dele, se não estiver também em comunhão com o próximo. Então a vida no altar requer essas coisas. Mas se a pessoa me ofendeu, a Bíblia diz, a ira humana não opera a justiça de Deus, eu tenho que seguir minha vida em frente. Eu não posso parar, estagnar por causa de alguma coisa, eu tenho que ir com a minha vida em frente. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Então aqui o apóstolo Paulo ele está falando aos cristãos de Corinto. 1 Coríntios capítulo 1, estava eles ali numa situação onde eles eram muito imaturos na fé. O que é que eles faziam? Eles tinham dons, é claro. Eles criam no Senhor Jesus, sim, mas estava havendo, vamos dizer, coisas de meninice. Estava havendo, vamos dizer assim, competição. Quem era o melhor, quem era o maior, estava havendo demanda, estava havendo tanta coisa. Então isso era uma bagunça na casa do Senhor. E o apóstolo Paulo, ele foi falar com eles, mas disse, eu nem posso falar com vocês com uma substância mais sólida. Eu tenho que falar com vocês como meninos em Cristo, mas eu amo vocês, porque o Senhor é meu primeiro. Aí aqui no capítulo 2, ele está falando já de outros assuntos, e ele continua falando para a igreja de Corinto. E ali, louvado seja o nome do Senhor, mas aí ele fala como um testemunho, ele começa dando o que ele passa, ele vai começando a narrar, e dizendo, bendito seja o Senhor, porque se eu fui afligido, se eu sofri, se eu passei por certas coisas e sobrevivi, então eu posso ajudar a outros. Então ele começa a dar um testemunho, ele começa a dar conselhos, ele começa a falar de questões dele. Ele começa a falar o testemunho dele para que os cristãos permanecessem na fé, para que não desfalecessem sob hipótese alguma. E aqui no capítulo 5 de 2 Coríntios é o que eu vou falar sobre o ministério da reconciliação. Você precisa se reconciliar com alguém? Você precisa se reconciliar com o pastor da igreja? Você precisa se reconciliar com o marido? Ou você precisa se reconciliar com Deus, ajeitar a sua vida? É para todos nós. Não podemos ter pendência, porque é a nossa vida que está em jogo. É a nossa comunhão que está, como diz, em risco. É a nossa vida com Deus. Porque dons não salvam, habilidades não salvam, ministério, cargo, exercício não salva. O que salva é a comunhão com o Senhor. Então, antes de qualquer coisa, se quisermos que flua na nossa vida, nós temos que abraçar o ministério da reconciliação, que é o quê? É eu primeiro viver, para depois eu ajudar outros. E esse ministério da reconciliação, o fundamento dele foi a morte do Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados, destituídos da glória de Deus, afastados, ou seja, sem jeito para a nossa vida, até que ele veio e deu a vida por nós, passou um tempo conosco, ele amava as almas,
exortava, ele ensinava, ele via que o povo era terrível, ele via que dos próprios discípulos dele, um negou, o outro traiu, os outros correram. Ele viu tudo isso, mas ainda assim, ele deu a vida por nós. Por quê? Porque foi ele que nos criou. Ele nos criou. E o ministério da reconciliação é por causa do sacrifício dele. Porque está escrito, Evangelho de João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se eu quero que as coisas vá bem na minha vida, se eu quero que a palavra que sai da minha boca ao dizer eu sou servo ou serva de Deus, manda ver, então eu tenho que ter comunhão com o Senhor. E a comunhão é a reconciliação entre nós e o próprio Deus. O apóstolo Paulo começa falando, versículo 11, ele está dizendo assim: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na nossa consciência sejamos também manifestos. Ou seja, assim como ele está dizendo que um cristão, uma cristã, uma pessoa que tem um ministério, afinal de contas, usa, vamos dizer, a persuasão, ou seja, a insistência, a forma de falar, para que conscientize outros na fé. Assim os próprios cristãos de Corinto tinham que a princípio ter isto na mente, consciência, analisar a consciência, ver a vida, fazer um balanço geral da vida. Louvado seja o nome do Senhor, ver como está, ver o que é que o Senhor pede, ver como é que vai a sua comunhão com Deus. Então o apóstolo Paulo estava dizendo, somos igreja, persuadimos homens para chegarem à fé, não é por mal não, é para chegar ao Senhor Jesus, é falando a verdade, não usando palavras de estutícia, não é usando argumentos humanos, não é usando filosofias, não é usando outras doutrinas ou ciência, a palavra de Deus para chegar à fé, para chegar ao Senhor, para ser salvo. Aí ele disse, eu espero que vocês tenham essa consciência, porque tem que começar por nós. Depois ele está dizendo, versículo 12, porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes de vós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Ou seja, ele está dizendo assim, faça por onde, em outras palavras, o Senhor nosso Deus olhar para você e veja uma coisa que agrade a Ele, que você glorifique a Deus em algum ponto na sua vida, sem você abrir além de você abrir a boca para dar glória a Deus. Que as pessoas olhem para você e digam glória a Deus por algum ponto, alguma coisa de Deus que venha refletir em você. Aí está dizendo, porque essa é a resposta para aqueles que se gloriam na aparência, se gloriam no que tem. Tem gente que diz, eu não preciso desse seu Deus, estou muito bem, obrigado. E eu digo, coitado, não sabe que a vida, tudo é Deus que sustenta. Aí se gloria porque tem isso, se gloria porque tem aquilo, se gloria porque tem aquilo. Aí diz mais que foi Satanás que deu. Ou então diz assim, foi meu esforço, ó, meu suor que deu aqui. Eu tenho tudo isso aqui, o mundo é meu. Aí eu digo, Jesus é quem diz, o mundo é meu. Então, como diz, na mesma coisa no Ministério da Reconciliação, não pode ser de aparência. A pessoa tem uma boa aparência, a pessoa é uma pessoa loquaz, sabe falar. É uma pessoa assim que tem postura. É uma pessoa assim, meu Deus do céu, olha assim, realmente assim. Não, por trás disso aí
como diz, tem que ter um coração, uma mentalidade ligada ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É isso que importa. A aparência só importa para os homens. A aparência só causa uma admiração e um aplauso de alguns que daqui a pouco querem te matar depois. Fala mal de você depois. Basta você errar. Ou então nem você errando já estão apontando os dedos contra você. Agora, louvado seja o nome do Senhor. Na presença de Deus, é a sua mente, é a essência, louvado seja Deus, está em comunhão com o Senhor, reconciliado, consertado, abençoada com Deus. Perceber que a sua vida flui, perceber que você se sente bem, perceber que assim, aleluia, o Todo-Poderoso fala com você na palavra, perceber assim, aleluia, a presença de Deus na sua vida. Então não é, louvado seja Deus, a aparência que manda, mas é a comunhão com Deus que manda. Aqui, versículo 13, o apóstolo Paulo disse: porque se enlouquecemos, é para Deus. Se preservamos o juízo, é para vós. Ou seja, ele está usando aqui essa hipérbole, que parece assim uma coisa muito extravagante, uma coisa assim, muito assim, escandalosa. Mas não é, ele está dizendo assim, em outras palavras. Ele está dizendo assim: se alguém te chamar de doida, de maluco, que seja, como diz, por causa das coisas de Deus, porque não compreende você, mas você está cheia das coisas de Deus. Aí se te chamar de louco, de doido, de maluco, o problema é dele, mas o que importa é que está agradando a Deus. Louvado seja Deus. E o juízo, ou seja, louvado seja Deus, o juízo tanto na mente, como o juízo de julgar todas as coisas, glória a Deus, será para nós, e é o Senhor Deus que vê, e nós precisamos estar, como diz, ajuizados da coisa, saber onde é nosso lugar, saber a hora de falar, não ser precipitado, não ser precipitada, não querendo ser autoridade assim, não, porque eu não nasci para estar no banco, assim, porque não sei o que. Vai ler a Bíblia, vai te converter, vai para a igreja, vai louvar a Deus, vai ouvir doutrina, vai orar, vai pedir a Deus para sarar as tuas feridas, lutando todos os dias, como eu estou fazendo, como você também precisa fazer. A pessoa não quer, astro é só Jesus e mais ninguém. Versículo 14, estou falando do ministério da reconciliação, que um cristão, antes de ter qualquer ministério, se é de pregação, se é missionário, se é de liderança, se é do que for, ele tem que estar de bem com Jesus, com a família, com o próximo, resolver as pendências, porque esse ministério da reconciliação, aleluia, como é que nós vamos consolar outros? Pelo poder de Deus, como é que vamos falar uma palavra se não tivermos? Como é que vamos falar sobre um bom casamento se não tivermos? Como é que vamos falar para filhos se os nossos filhos estão mal bagaceira? Como é que vamos falar essas coisas se nós primeiro não tivermos isso em nós mesmos? Aqui, louvado seja Deus, versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um dia morreu por todos, logo todos morreram. Ou seja, o amor do Senhor nos constrange? Mas Deus não envergonha ninguém. Aí você quer saber, é melhor você estar calado, ou calada, porque de repente pode chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz também, é melhor você se consertar antes que, louvado seja Deus, o mundo venha te apontar lá
fora. Então, se o Senhor fala para o nosso conserto, se o Senhor fala para nós andarmos direito, então é melhor dar glória a Deus e aceitar o conselho e entrar assim no prumo, no eixo que Ele quer. Porque assim que entrar, aí a bênção chega. Louvado seja Deus. O amor do Senhor nos constrange, mas é claro, nos constrange de várias maneiras. Como? De repente a pessoa sente algo assim, que, como diz, como se o Senhor tocasse e dissesse: você é importante, fui eu que te criei. Não, o que te define não é o que as pessoas dizem de você, mas é o que eu, Criador, determinei para você. Aí a pessoa se sente assim constrangida. É uma coisa muito profunda, o amor do Senhor, e Ele trabalha em nós sobre diversas áreas, e vai quebrando todos os grilhões do amor dEle, e vai retirando muitas vezes muitos fantasmas, ou vamos dizer, muitos gigantes de dentro da nossa mente, assim, vai arrancando assim, vai retirando tudo. O amor do Senhor, ou seja, o que faz parte da reconciliação, do ministério da reconciliação, consciência de que precisa de Deus, precisa se consertar, precisa se aproximar dEle, precisa, aleluia, estar adorando a Ele, nada de aparência. Louvado seja Deus. Que se alguém reprovar você, que seja pela sua busca a Deus e não por um erro, aleluia. O Senhor Jesus é o maior motivo da reconciliação, como eu já falei, morreu, como diz o versículo 15, por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu não posso viver para mim não, eu tenho que viver assim para aquele que morreu e ressuscitou, para Jesus, Eu digo, como? Aí eu digo, muitas vezes se sujeitando ao Senhor para que o diabo saia do seu caminho. Muitas vezes você quer uma coisa e o Senhor diz não. E você dizer amém, Senhor. Muitas vezes pegar os desejos, os mais impuros e terríveis da carne, e subjugá-los, colocá-los subjugados ao poderio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então assim é viver para o Senhor Jesus Cristo. Você tem família? Tem. Você tem emprego? Tem. Você tem casa? Tem. Você tem uma vida? Tem. Mas que Ele seja a prioridade em tudo, o fundamento em tudo. Que não sirvamos a Ele apenas como a história do fariseu e o publicano. Os dois estavam na sinagoga, ou seja, em outras palavras, na igreja. Aí o fariseu, ele disse: Senhor, graças te dou, porque eu dou o dízimo, eu venho à tua casa, eu estou vestida adequadamente, eu estou na tua presença, eu sou teu servo, em outras palavras, e eu não sou como esses. Aí olhou assim para o publicano, assim como esses. Aí na verdade o que eu quero dizer é que o fariseu, ele era um ótimo religioso, enquanto que o outro era um pecador e tanto. Mas o outro que disse: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou pecador, ele estava buscando reconciliação com Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Não aparência, não religiosidade. É o nosso interior estar ligado com Ele, nossa vida no altar. Então o Senhor Jesus é o fundamento do ministério da reconciliação,
Ele, quando morreu, derrubou a barreira da inimizade. E tem gente que diz, não, eu sou cristã, mas não vem não, que eu não vou falar com aquela irmã não, nem com aquele irmão, nem vou falar com aquela pessoa, nem aquela personagem. E eu digo, o que é isso nessa vida? Você está levantando a parede da inimizade de novo? Pois fique sabendo que inimizade é igual a ser adversário, inimigo. E o nome Satanás significa adversário. A Bíblia diz, está em paz com todos, porque sem santificação, minha gente, ninguém verá o Senhor. Então não vem com essa não. Eu vou estar de braço dado lá. Não é isso, é estar em paz. Se a pessoa vier falar, você fala normalmente. Se a pessoa te pediu perdão, dê, que a Bíblia manda dar, de bom grado. Não só de palavra, de aparência, porque também o Senhor não recebe, tá? Porque o Senhor vê tudo, conhece as intenções de coração das palavras. Precisamos estar atentos. Ninguém engana o Todo-Poderoso, ninguém barganha com Ele, ninguém, como diz na minha terra, dá um rodeio nele, engana Ele não, mas ninguém. Aí aqui, versículo 16, assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Ou seja, o apóstolo Paulo ele estava dizendo, teve um tempo em que muitos tiveram o privilégio de conhecer o Senhor Jesus, Ele encarnado, ou seja, que veio em carne a primeira vez na terra, e assim andaram com Ele, e assim estiveram com Ele, que foram seus discípulos. Aí ele diz, mas agora hoje para nós não é assim, porque Ele não está na terra andando como ser humano. A Bíblia diz que a sua segunda vinda Ele estará nas nuvens. Então, louvado seja Deus, não é desse modo, mas nós precisamos crer nele, porque Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas tem gente que continua igual o povo de Israel que saiu do Egito, com a mentalidade de escravo. Que mentalidade de escravo? Não, eu só creio numa coisa se eu ver. Então me disse, se o Senhor deu uma regulagem muito grande nele, e disse, tu só está crendo em mim porque tu está vendo. Isso não é fé não, tá certo? Isso é só, vamos dizer assim, você está acreditando que eu ressuscitei, mas bem-aventurados que não me viram, mas creram. Louvado seja o nome do Senhor. A fé, ela é um fundamento, um dos fundamentos, um dos pilares da vida cristã, mas ela não é irracional, ela não é apenas, ela não é uma falácia, ela não é, vamos dizer assim, aleatória, ela não é um tiro no escuro. Se existe um ser superior que escuta, recebe, prescruta, é onisciente, onipresente e onipotente, e é o Senhor Jesus Cristo. Ele tudo vê. Louvado seja Deus. Então Ele se manifesta, aleluia, não na forma humana hoje para nós, mas podem ter certeza que se você quiser uma prova da existência dele, e se você for bem casuísta, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Agora vamos ter cuidado, porque a Bíblia diz, Eclesiastes 5, a maneira qual falamos com o Criador, que nós precisamos pensar muito bem nas palavras, porque Ele escuta e vê tudo. E se uma coisa não agradar a Ele seriamente, Ele toma aquilo seriamente. E se alguma coisa agrada a Ele, porque tantas vezes, tanta luta, tanta coisa para eu conseguir uma bênção do Senhor nosso Deus, porque é assim mesmo, é para a gente depender do Senhor. Não é porque é uma dificuldade para Ele assim grande abençoar ninguém, não. É porque Ele conhece o ser humano, sabe que o ser humano é ególatra, sabe que o ser humano é propenso à carnalidade, sabe que todo ser humano é um perigo
sem ter temor a Deus, sabe que todo ser humano está sujeito a ser um perigo. Então, por isso que Ele trabalha em nós, que Ele nos ensina, que Ele fala conosco, que Ele assim trabalha em nossa vida. Aí tem gente que diz que esse evangelho não, vou para o mais fácil. Eu digo, vai para onde tu quiser. Eu estou falando a palavra. E nem o Senhor Jesus obriga ninguém a servir a Ele, que dirá eu. Agora tem uma coisa, naquele grande dia, o Senhor te lembrará e dirá, você ouviu a palavra. Eu te dei a oportunidade, você não quis. Por quê? E aí apartai-vos para o fogo eterno. Aqui diz, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, ou seja, se alguém está em comunhão com Ele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Aí alguém diz, mas eu fiz uma coisa, estava na presença de Deus, pequei. Eu digo, sim, é das três uma. Você vai chorar, se atirar no penhasco ou vai se levantar, pedir perdão a Deus e continuar a sua vida cristã? O que você vai fazer? Tem três opções, viu? Três. Se levante. Continue na presença do Senhor nosso Deus. Agora busque com mais seriedade, tenha mais cuidado, não, porque servir a Deus não é leviandade, tem que estar orando, tem que estar vigiando, tem que estar atento. Não brinca com o pecado, não brinca com o diabo, não brinca com o erro. Dizendo, eu sei que isso é um erro, mas eu não vou cair. Você, tenha cuidado, nós. Não subestima o inimigo não, tá? Porque eu quero te dizer que ele, uma terça parte do céu acompanhou ele, resolveu ir bacana com ele, sabe por quê? Porque ele era muito inteligente, muito sagaz, foi capaz de fazer a mente de outros querubins, serafins, de tronos, de domínios, que são classificação de anjos. Se ele teve essa capacidade e enganou criaturas de grande inteligência, que os anjos, príncipes, imagina nós humanos, imagina nós. Te liga. Aqui versículo 18, tudo isso provém do Senhor Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, o que eu estou dizendo, o cristão, se tiver uma inclinação, for aspirante para o ministério, para qualquer tarefa para o Senhor Deus, que ministério quer dizer trabalho, exercício, tarefa. Se não entrar nesse pré-requisito aqui, então, como diz, não flui. Precisa entrar nesse pré-requisito. Ou seja, como eu disse, o fundamento da reconciliação é isto. O Senhor Deus, Criador, Ele mesmo veio, mas fala por meio de Jesus, porque veio em ventre de mulher, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, nos deu a oportunidade de nós nos reconciliarmos com Ele, como também de nos reconciliarmos com outros que tivemos tretas, para nos reconciliarmos assim. O Senhor nos deu essa graça, essa maravilha. Versículo 19, isso é Deus, que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então os vivos e o mundo têm essa oportunidade. Por isso que ele diz, vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, acharei descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Por quê? Porque o jugo do Senhor Jesus, a carne não gosta não, minha gente. Mas no Senhor Jesus não somos livres, não somos libertos, não temos paz. É sim.
Mas tem um preço para estar na presença dele, que é jejum, que é oração, leitura da palavra. Ninguém gosta dessas coisas. O povo só quer ver a nós e vosso reinado. O povo só quer bênção, sim, vitória, sabe? Aí quando um recebe, aí fica invejando aquele e não sabe o preço que aquele pagou ali. Vai pagar o preço também para tu receber o que Deus tem para tu. Aqui, versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus, por parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, se é para ser embaixador do Senhor Jesus Cristo, o que é embaixador? Aquele que vai em nome da paz. Aquele que é um mensageiro que vai em nome da paz. Então, se vai em nome da paz, então, se vai para reconciliar, por exemplo, vai vamos dizer, um chanceler de um país, um conselheiro, assim uma pessoa dessa natureza, um embaixador para outro país, para pedir, para que não tenha guerra, essas coisas assim. Então nós façamos isso primeiramente com Deus, com Ele primeiramente. Estamos em comunhão, acertados com o Criador, para poder realmente sermos embaixadores de Cristo. Porque tem gente que leva o nome do Senhor Jesus, diz que é de Jesus, mas senta numa casa, menino, é uma nuvem, é um peso, sabe? É uma coisa assim, aí sai, aí outros não entendem. Aí por quê? Porque está faltando libertação, está faltando busca com Deus, está faltando palavra, está faltando perdão, está faltando as coisas que são concernentes do Espírito Santo. E por último, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele não conheceu o pecado, ou seja, não praticou pecado. Mas na hora da sua crucificação, ele disse, Eli, lama sabachthani. Ou seja, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Porque ali ele resolve assumir toda a qualidade de pecado que existe no mundo, levar sobre os ombros. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Isaías capítulo 53 está escrito, o castigo que era para nós, mas acabamos de receber no lugar a oportunidade de ter paz, estava sobre ele o castigo, porque ele assumiu, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ou seja, temos oportunidade de estar com o Senhor. Então ele não pecou nem conheceu o pecado, mas ele bebeu cálice amargo, disse, Senhor, afasta de mim esse cálice. Depois ele disse, todavia não seja a minha vontade, ó Pai, mas a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Ali ele vai, assume o pecado. Mas assumir para que o pecado? Para me limpar? É uma coisa, depende. Se você fizer por onde ser limpo e batizado. Para quê? Para, na verdade, me dar chance de eu ter uma segunda chance com Deus. Porque Satanás e os demônios não têm mais chance. Mesmo que, com certeza, alguns deles estão amargamente arrependidos, mas não há remissão para eles. É fogo eterno, lago de fogo e enxofre. E nós temos oportunidade. Agora, vírgula, uma observação. Ninguém blasfema nem mexe com o Espírito Santo, porque senão não há perdão. Segundo lugar, ninguém ignora os ardis de Satanás, e mesmo ele sendo criatura. Ele é criatura, o Senhor é criador. Agora ninguém assim faça por onde, como diz, fazer pouco dele não, como tem os corinhos, os louvores, que no passado quem não cantava, mas é um perigo, porque como eu disse,
se ele foi capaz de influenciar uma terça parte dos anjos para deixar o Pai, e divide território aqui conosco na terra, porque ninguém pensa que a morada deles é no inferno, ainda não. Ainda não. Quem criou o inferno foi o Senhor, depois para o diabo e seus anjos, ou seja, seus seguidores, e depois para os filhos da desobediência, e depois lago de fogo e enxofre. Então ninguém pensa que Satanás entra lá no inferno e mora lá, não. Rodeia a terra. Os demônios também. Quer que eu prove? Para terminar. Quando ele vai ter uma conversa com Deus, a criatura, o querubim ungido, que um dia resolveu, como diz, entregar a sua própria soberba, capítulo 2 de Jó, o Senhor olha para ele que estava reunido com seus filhos, ou seja, os seus anjos, e aí diz: de onde tu vens? Como quem diz: o que é que tu quer? Ele diz: eu vim da terra, de rodear, de passear por ela. Então não pensa que o diabo mora lá no inferno, não. Ainda não. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. Vamos observar a nossa própria vida, fazer uma autoanálise. Agora não é fazer uma autoanálise, depois dizer: eu errei, eu pequei, chora, morre, e não se arrepende. Não, é se arrepender do que fez, é seguir com Jesus e pedir misericórdia a Ele. Todos nós necessitamos da misericórdia dEle. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, em Tua presença eu te agradeço pela Tua palavra, porque Tu és bom, Tu és santo, Tu és misericordioso. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa vida, abençoe a todos os ouvintes da Tua palavra. Pai, que todos nós venhamos a ser abençoados, Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos deu esse presente. Oh, meu Deus, o Senhor, as Tuas misericórdias se renovam a cada dia. Dê paz a esta pessoa que está aflita. Meu Deus, dê alegria. Resolva as suas causas, nossas causas. Abençoa todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus, bondoso e eterno Pai, as doces e magníficas consolações do Espírito Santo do Senhor nosso Deus, repouse sobre o seu povo, até a volta do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.